वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजितकमपि गबोधु शिवदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कथा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं
Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Jusha Vadane Lakshmi Jasya Cha Bhakshasi Jasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Najatro Vaikuntha Katha Sudhapaga No Sadhavaha Bhagavataha Stadasraya Najatro Yogesa Makha Mahotsava Sureso Loko Opi Navaisa Sebbhatam Najatro Vaikuntha Katha Sudhapaga Najatro Vaikuntha Katha Sudhapaga No Sadhavaha Bhagavataha Stadasraya Najatro Yogesa Makha Mahotsava Sureso Loko Opi Navaisa Sebbhatam. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahansa Jagadguru disse que a alma condicionada é tão minúscula, tão infinitesimal, que é impossível para ela. É impossível para a alma condicionada entrar em contato com Vaikuntha Jagat, com o reino transcendental. Não existe possibilidade. É quase impossível. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que a alma condicionada infinitesimal não tem meios para entrar em contato com a realidade transcendental. É quase impossível, porém, pode se tornar possível. O Senhor Supremo se reserva o direito de nos dar misericórdia para que nós possamos entrar em contato com a realidade transcendental. Isso é chamado de Vaikuntha Varta, o som da vibração transcendental, o Aprakrita Shabda Brahma. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: se nós podemos tomar abrigo no Aprakrita Shabda Brahman de maneira verdadeira, quando nós realmente tomamos abrigo, deixando todo o falso ego e todas as coisas materiais, somente então, Trinada Pisunichina, esse mantra se manifesta no nosso comportamento. Nós podemos cantar as glórias do Senhor Supremo, quando podemos desenvolver Trinada Pi Bhava, a emoção Bhava da humildade, Trinada Pi. Quando nós podemos escutar com toda a submissão, você pode ouvir o som material sem submissão alguma e tentar entendê-lo. Mas mesmo assim, para a educação material, você tem que se render aos pés de lótus de um professor material, um mestre na matéria. E o que falar então do Aprakrita Jagat, do universo não material? Sem tomar abrigo no Aprakrita Shabda Brahma, no som do conhecimento transcendental, ninguém pode alcançar o universo do Espírito, é impossível. Bhagavan, Deus, arranja muitas coisas. Ele eternamente arranja incontáveis realidades, verdades, como Sadhu Sangha. O Senhor Supremo se manifesta na forma de diferentes manuscritos. Ele se manifesta na forma do Sadhu, do Guru, dos Vaishnavas para nos ajudar. Bhagavan também vem na forma do Ekadasi, Janmastami, na forma de diferentes titis.
diferentes festivais como o Snanyatra, Chandanyatra, o Ratha Yatra, diferentes tipos de festivais, variedades de prashada, de misericórdia, incontáveis, muitas coisas, o Dhamma sagrado, os templos, tudo, Charanamrita, a Mahaprashada, tudo isso. Mas mesmo assim, a alma condicionada não toma esse abrigo, não quer tomar vantagem de todas essas formas da misericórdia. Ela é fraca e ela é adversa. Ela está sempre preocupada com Maya. Sempre ocupada em Maya, na ilusão. O que fazer? O Senhor arranja incontáveis coisas, diferentes tipos de arranjos para nos dar misericórdia, mas mesmo assim, muito poucos dão resposta positiva a essas formas da misericórdia. Eles tentam fazer serviço perfeito para satisfazer o Senhor Supremo. E esse é o motivo principal, essa aversão e essa ocupação com a matéria. Então, se nós entendemos que não podemos nos conectar com a Prakrita Jagat, com o universo não material, e com Bhagavan, com o Senhor Supremo, como nós podemos nos ajustar? Nós somos tão pequenos e o Senhor Supremo é Vibhu Chaitanya, é toda a consciência, nós estamos Anu Chaitanya, um átomo de consciência. Como é possível? Um mendigo de rua, se eu coloco na casa de um bilionário, um homem rico que tem bilhões de dólares, ele vai olhar para tudo aquilo e vai dizer: o que é isso? Ele não vai entender onde que me trouxeram. Aqueles que são novos daqui vão para a América, para a França, para esses países mais materialmente avançados. Eles às vezes não têm coragem de entrar num quarto. Se você coloca algum segredo para abrir a porta, um homem que vem daqui, ele não sabe como é que abre. Eles não sabem nem o que é, às vezes, a maçaneta. Somente se você colocar a mão na maçaneta e empurrar, somente assim o segredo abre a porta. Ele vai para o banheiro e não consegue abrir, não consegue fechar. Da onde sai água quente, da onde sai água fria? Ele não consegue entender. Ele não sabe o que é. Nós somos tão pobres, como essa comparação em relação a Deus. Não existe possibilidade que nós consigamos nos ajustar com Bhagavan, com Shuddha Guru e Vaishnava. Eles estão extremamente sofisticados. Sofisticados no sentido espiritualmente sofisticados, no nível do bhajana. Portanto, é impossível entrar em contato assim. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, como o Deus do Sol, ele coloca o Sol em tal posição que nós podemos ter uma temperatura de relação perfeita com o Sol. Desenvolver a agricultura, se o Sol se aproximasse mais da Terra, a luz do Sol queimaria tudo e todos morreríamos. Mas se o Deus do Sol, se o semideus do Sol se afasta, nós congelaríamos um grande problema. Se ele se fosse, se ele fizesse se por 3 dias, por exemplo, ele não nascesse, o gelo se manifestaria em todos os lugares, seria um grande problema. Então, é a grande excelência do Senhor Supremo, que Ele coloca o Sol em tal lugar que nós podemos receber uma temperatura ótima, perfeita na sua órbita. Nós podemos desenvolver árvores e plantações, e do Deus do Sol, o semideus da Lua também. O Sol pode fazer, a Lua não faz, mas o que a Lua faz, o Sol não faz. O Sol não dá Amrita. Quem dá Amrita, quem dá Néctar, é da Lua. Ele vem do semideus da Lua. Nós devemos depender dele. Caso contrário, não é possível. Porque a Lua, ela vai emitir essa sua luz particular na sua relação com o Sol, e ela vai distribuir a Amrita. E é por isso que nós podemos crescer algumas ervas especiais, alguns remédios, tudo mais.
a lua que está distribuindo esse nutrimento para o crescimento das plantas. Só o sol não seria suficiente. Até hoje, se você for até o sul da Índia, até hoje, existem brahmanas no sul da Índia, eles são acostumados. Em Kartika, no Purnima de Kartika, quando Kartika acaba, eles preparam paramana, um doce delicioso. Eles colocam esse paramana no telhado da casa, um lugar bem alto, para que nenhum gato chegue lá. Eles colocam isso lá e a noite inteira o Deus da lua dá amrita para o doce, e aí eles distribuem. Eu já experimentei, eu fiz isso também precedentemente, mas agora eu não tenho mais tempo. Entende? Vem amrita dessa maneira. Então, o ajuste da nossa posição nós temos que tentar, mas mesmo assim sozinho nós não conseguimos. Somente através do Guru dos Vaishnavas que nos estendem a mão. Então, se você não fizer seu esforço, você não consegue alcançar a mão do Guru dos Vaishnavas, então não tem possibilidade. E assim nós podemos nos ajustar. E algumas vezes, alguma pessoa que está falando, um palestrante, eu não quero falar o nome dele, eles falam coisas erradas, eles dizem que o Guru e os Vaishnavas, eles ficam no templo. Se não tem Guru Vaishnava no templo, então não pode ser considerado um templo. Não é mat, é komat, dizia Guru Padapadma. Se você não achar um sadhu puro no templo, pelo menos um, então é um komat, não mamat. Sem um sadhu, não tem possibilidade de verdadeiro harikatha. Sem harikatha, significa que você vai trazer dinheiro, comprar comida e cozinhar. E fazer casamentos e cerimônias de Shraddha, tudo isso é proibido. Eu estritamente protestei. Eu tranquei o quarto. O que você está fazendo como acharya? Ele não respondeu. Ele abaixou a cabeça. Porque as pessoas estão te dando dinheiro, você está fazendo casamentos aqui. Isso não era feito na época de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele não respondeu. Ele ficou em silêncio. Só porque deram 10 ou 5 lakhas, ele aceitou fazer o casamento lá. Se no templo não tem um sadhu puro, cheio de etiqueta, então não é um templo, é um komat. Porque sem sadhu não tem Vaikuntha Katha. Sem Harikatha significa que é um lugar material. Por que agora existe escassez de Harikatha? Esse tipo de questão acontece muito frequentemente diante de Prabhupada. Ok. Nós vamos tirar o Guru Vaishnava do templo, porque se eles ficarem lá, então eles vão ver o que você está fazendo de errado. Então tirem o Guru dos Vaishnavas daqui, dizem hoje em dia. Se o Vaishnava puro se for, quem vai falar Harikatha por ele? No presente, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, a gente quer tirar os Vaishnavas do templo sem dar-lhes honra e dignidade. E é por isso que existe escassez de Harikatha. É por isso que existe escassez de Harikatha. E eles têm essa audácia. Eles vão falar sobre o Vaishnava puro. Eles não se ajustam. Eles não se ajustam com os devotos no templo. Eles falam isso, eles são audazes. Eles alegam coisas contra os Vaishnavas puros. Eles não se ajustam com os devotos aqui do templo. Por isso que eles precisam ir embora. Se ajustar, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com eles não conseguem se ajustar? Eles vão citar o conselho de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles vão dizer, todos têm que se ajustar e fazer seva porque a vida é curta. Você pode fazer o mesmo serviço sob a guia de Ashraya Vigraha.
Eles vão dizer, Prabhupada disse isso. Então eles vão usar as palavras de Prabhupada e dizer que esse ajuste de cortesia e etiqueta seria se ajustar com os descontos ou com o comportamento imperfeito. O ajuste não significa que Prabhupada Bhaktisiddhanta vai descer no seu nível. O ajuste não significa que Sridhar Maharaj ou Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj vai descer no seu nível, o seu tolo número 1. Você é um idiota. Muitas vezes Sridhar Goswami Maharaj disse, muitas vezes, não permite todo mundo dentro do templo, qualquer pessoa dentro do templo, muitas vezes, não. Guru está velho, ele está no quarto, ele não sabe. Deixa, a gente que sabe. Nós estamos fazendo, o que ele está fazendo? Ele está lá sentado, cantando, dando aula. Essa é a concepção das pessoas em relação ao Vaishnava. Muitas vezes eu vi isso. Sridhar Maharaj falava, meu Guru Maharaj não deixava e as pessoas não obedeciam. Ele dizia, não deixam qualquer pessoa dentro do quarto da deidade. Qualquer pessoa dentro da cozinha. Não permita que qualquer pessoa se sente no Vyasasana. Caso contrário, tudo é destruído. Essa é a condição. Se você me perguntar a razão pela qual, eu vou dizer, esse tipo de situação nós estamos enfrentando. Esse é o problema. Porque ninguém quer manter a pureza, a etiqueta, o que quer que eles façam. O que eles querem, o que eles gostam, eles fazem. Se você fizer alguma objeção, eles jogam você fora. Essa é a condição atual. E nós não conseguimos esperar nada novo no futuro. Dia a dia, ninguém quer obedecer Prabhupada. Se Prabhupada viesse, mesmo assim eles não obedeceriam. Se ele se voltasse aqui, se manifestasse, eles não obedeceriam. Então, um ajuste não significa que um grande santo vai descer no nível das almas condicionadas e fazer o que as pessoas querem. O que quer que você deseje, você vai poder fazer sem etiqueta, sem saber nada. Isso não é um ajuste. Tente entender, ou abre suas orelhas. Ajuste não significa que o que quer que vocês queiram fazer, aí o Vaishnava vai dizer ok. Não, não é isso um ajuste. O ajuste significa que o Guru Vaishnava pode perdoar você centenas de vezes. O Vaishnava está sentado para perdoar você centenas de vezes. Porém, você não tem que estar fazendo um erro deliberado. Você não pode ser trapaceiro. Guru Vaishnava está lá esperando para ajudar você. Ajudar você centenas de vezes, perdoando você. Porém, não deve haver duplicidade. Nenhum erro feito deliberadamente de propósito. Guru Vaishnava está lá, ele dá Harikata, ele vai lhe dar amor, lhe dar prachada, vem lhe dar conselho. Você está fazendo isso errado. E do seu lado, é seu dever subir para se ajustar com o conselho que foi dado pelo Guru para os Vaishnavas. Você não pode se ajustar totalmente com ele, porque ele é extremamente exaltado, mas você pode se ajustar com os seus conselhos. Você tem que tentar o seu melhor. Eles falam assim, eles falaram assim, então eu tenho que tentar obedecer. Eu falhei, posso tentar de novo? Maharaj, eu errei. Você esqueceu? Eu já falei várias vezes, eu esqueci, Maharaj, eu não fiz. Então volte e tente de novo. Então, o Vaishnava significa que ele está sentado lá para perdoar você centenas de vezes. Porém, você não pode estar fazendo um engano deliberado, nenhum tipo de política, nenhum tipo de vantagem pessoal. Então, na sua parte, é seu dever e subir e se ajustar com as ordens, com as instruções que você recebeu, com as restrições, com o conselho dado pelo Guru pelos Vaishnavas. Isso sim é um ajuste. Ajuste não significa que Prabhupada vai descer do seu altíssimo nível para viver numa maneira como as almas condicionadas têm vontade, fazendo o que quer que elas queiram. Ok, façam o que vocês quiserem, de jeito nenhum. Tente pronunciar esse ponto e explicar isso para todas as pessoas. Isso é muito importante. Você está entendendo? Então, dessa maneira, nós podemos nos ajustar com o Siddhanta Vichara, com o coração do Guru dos Vaishnavas. Muitas vezes eu disse, o bhajana não é nada.
além de tomar o seu ponto central, gradualmente alcançar o ponto central principal, aonde o Senhor Supremo está e os Vaishnavas estão. Isso é o bhajana. O bhajana não é ter uma atitude irônica, sarcástica, fazer uma comédia, uma encenação. O bhajana significa pegar o seu centro. Você tem que mover o centro de sua circunferência, empurrá-la e fazê-la coincidir com o centro principal, o ponto do centro principal, onde o Senhor Supremo e os Vaishnavas estão. E aí o seu bhajana alcança o sucesso. Um exemplo eu posso dar, Prabhupada muitas vezes disse, costumava dizer, o nosso Guru Varga também repetia. Eu posso dar um exemplo. Um grande filósofo, ele era um Vaishnava, ele deu este exemplo. Ele disse, como se tivesse um instrumento musical, eu provarei diante de vocês. Instrumentos feitos com água, você não conhece? Um instrumento feito com água significa que tem um pote metálico. Ele está cheio de água. E com uma espécie de madeira, você bate nessa espécie de recipiente de metal e ele entra, ele ressona, ele toca. Isso é jal, é um instrumento feito com jal, água. Então você vai num quarto que seja redondo ou que seja quadrado, mas ele tem que ser simétrico, que a largura e o comprimento do quarto seja igual. Ou redondo, mas redondo funciona melhor. E você faz uma medida específica, medindo tudo de maneira especial. O raio tem que ser sempre o mesmo, e você faz um X no meio para achar o ponto central. Aquele é o ponto central do quarto. E lá você coloca um pote de água, esse instrumento feito com água. E um homem que tem uma ideia de como tocar na água, tum, 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 ele sabe tocar isso de maneira muito bonita. Então ele toca esse instrumento de água numa nota fixa. A nota precisa ser fixa, não pode ser uma nota diferente. Então existe ou uma única nota, ou um único tom. E lá você vai ver que esse som, ele vai, e você encontra outros instrumentos de água no meio. Então, e você pendura esses outros instrumentos iguais em diferentes lugares, e no ponto central você toca aquele instrumento com a mesma nota. E automaticamente você vai descobrir que todos os instrumentos de água que não tenham sido tocados, eles começam a tocar. Eles começam a emitir o mesmo som. Eu tive uma relação com esse. Ele me contou. Ele era um grande pandita, ele gostava muito de mim. Ele me disse, Maharaj, se tocar dessa maneira, você pode fazer todos os potes ressoarem. Eu disse, será? Nossa, que milagre! Um instrumento você toca. Todos os outros estão parados, ninguém está tocando neles, eles estão só pendurados ali. Mas você toca essa nota e todos os instrumentos começam a ressoar a mesma nota. Dessa maneira, se você pode pegar o ponto central através do bhajana, automaticamente você não conseguiria. Com o nosso ponto central, que está dito no Kirtana. Você já ouviu esse Kirtana? Nunca ouviu? Are Guru Mukha Padma Bhakya Hidayate Kariya Oiko Arna Koriya Mone Asa. What is the advice of Guru Padma? You should harmonize your heart with him, and finally you can discover your success. Finalmente você descobre que você alcança o sucesso espiritual. Qualquer tipo de disparidade entre você e o Guru joga você para longe do bhajana. Muito difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Muito difícil
Nothing so difficult. Nada é tão difícil. And nothing so nada easy é tão like fácfalso that. quanto isto. Only you will have to throw your Nós só false ego. precisamos jogar fora o falso ego. Totalmente apagado. Like in a sillet, a stone. Como numa Plate, pedra. we write. Não, como numa lousa. Você pega, escreve com giz, pega um apagador e apaga. Apaga o falso You have to ego. erase all, Você tem que apagar, even in fine form. inclusive em forma sutil. In subconscious mind, there Na should sua mente subconsciente, você não tem que ter Then, ego nem lá. immediately you can see. Imediatamente That's why você we have se seen some devotee when É por coming isso que nós vemos to do alguns bhajan, devotos que vêm fazer bhajan. immediately they get success Imediatamente eles after getting alcançam um diksha. sucesso depois da Whereas Diksha. the others, E outros, for 40 years, 60 years, por doing 40 that. anos, 50 anos, eles continuam cantando e nada Because acontece. his sanskar was so Porque o nice, samskara daquela And, primeira pessoa era tão bom, by the mercy positivo, of Guru que pela Padma, misericórdia he do get Guru it. Padma ele pôde alcançar Bhakti sometimes imediatamente. you can say they are eternal Às person, vezes okay. você poderia Like dizer, one mas Muslim. este é o caso de um One small boy coming and get it just immediately. companheiro eterno, sim. How possible? Small Mas, boy. como o caso, por exemplo, Father, daquele mother, menino. go home. No, O pai e I a mãe cannot disseram, go. vamos para casa. Ele falou, não, eu quero You ficar come aqui. here. Você veio até aqui, até esse templo. He took permission Ele pediu a permissão. that the village man going to Chaitanya Mall, I can also go for parikama. Okay, Disse, can. as pessoas da After vila estão parikama, indo but I fazer cannot go. parikama. Hey, go home. No, I cannot. E ele falou, Father, eu vou mother, ficar. come. E eu, I cannot. depois do parikama ele também quis ficar. Falaram para ele, vamos para casa. Ele falou, não, The eu quero feeling? ficar aqui. Ele sentia desfrutar. Whereas you feel trouble Você if acha there is ruim. 4 harikata, 3 Se tem harikata, 2 harikata, 4 3 harikata, you feel harikata, trouble. Oh, você so acha, você much fica, nossa, quanto harikata. harikata. No time Não actually. tenho tempo para fazer We'll outras have to go coisas. for Snan Yatra. A gente tinha que ir para o Here I am going to arrange your Eu bathing estou so that I arranjando can clean your dirt. You are para que going você there to tome um watch banho para se limpar. how much Você you quer ir lá. audacity. Que With audácia. his eyes you can still Você see acha que urine com and seus stool, olhos que nothing else. conseguem definir fezes e Through urina, Harikatha você you will have to vai see. enxergar coisas transcendentais? Você tem que Everything. enxergar tudo Police através do don't know. Harikatha, mas você é tolo e não sabe. This is the condition. Essa é a condição. That's why it depends upon É your por isso que depende sanskar, do seu aparat. samskara, If you das are not going to aparadas. do any aparat, then you can Se engage você não just it. faz nenhuma parada, So, this way, então dessa Guru maneira, Vaishnava, o Guru Bhagavan, Vaishnavas, Bhagavan, they are going to provide us eles vão big nos facility. fornecer uma Nityananda grande Prabhu. facilidade. So many facilities. Muitas coisas But still, fáceis para We nós. are undone Mas because mesmo of assim, our passive attitude. nós cometemos a parada de ter uma atitude Our eyes, passiva, our nós não mind, queremos always like to lutar. find some fault. Nossos olhos querem some olhar problem. defeitos e problemas. All problems solved. Todos os problemas If já there is estão bhakti, resolvidos. Se existe Bhakti, I can show you illiterate man. eu posso illiterate, mostrar very um homem illiterate. analfabeto se Illiterate. comportar como um homem He gets inteligentíssimo. adjusted immediately. Ele se No ajusta problem. imediatamente, Because sem Bhakti problemas, comes. porque Bhakti se manifesta. But if Bhakti is there, Se Bhakti está If lá, Bhakti is se there, Bhakti all está lá, solution can todas as soluções se manifestaram. if Bhakti is there, Se Bhakti está all lá, you can todas as find solution. soluções No nós Bhakti? encontramos. Sem Bhakti não há solução. So now, Então today agora, is actually, hoje é there is realmente, so many festivals there. existem muitos Chandan festivais hoje Yatra, em dia. Snan Yatra, Chandra Yatra, Asnan Ratha Yatra, Ratha Yatra, Yatra. so many Yatra there. Muitos yatras existem. All arranged by Jagannath himself. Todos arranjados pelo próprio Jagannatha. The O name Senhor do Universo. Jagannath O nome itself Jagannatha em si mesmo can clarify this pode point. Who is esclarecer tudo com facilidade. Jagat Jagat. plus Nath. Jagat mais Nata. Jagat, Jagat, universe universo infinity. infinito. Jagat plus Mais Nath. Nata. I mean the owner, O Malik proprietário, of Malik, infinity. de infinitas Brahmandas. Bhagavan Bhagavan coming himself in the form of vem Matsya Avatar, pessoalmente na forma de Matsya Avatar, tortoise, como a tartaruga boar, Kurma, como o javali, horse, como o cavalo, why? To help us. Hayagriva. To help Para nos us. ajudar ele faz isso. Por quê? Para Nothing nos else. ajudar, por nada mais. There is no business of Bhagavan. O Senhor Supremo não tem negócios a We have fazer. no business with you. Nós não temos um Some negócio com society ele. can have business Algumas sociedades querem interest with you, fazer that's why they can speak negócios com você. sweetly E por isso que to eles cheat falam de you. maneira doce para te Oh, trapacear. every vein, every blood Então, drop a cada gota de there, sangue, if you take their blood, se você if pega you o take sangue, their blood, one drop of blood from the body, uma gota de sangue each do and every corpo, particle of the cada part partícula can speak about do business, sangue business, business, fala sobre money, negócio, money, negócio, money. negócio, dinheiro, 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 Each and dinheiro. every.
Você pega isso, nessa gota de sangue, se você fazer essa análise, todas as partículas estão lá. Todos os leucócitos, os glóbulos vermelhos, todos estão dizendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é mais doce que mel. Eu não estou fazendo uma história. Se você quiser ver, você pode checar. So not a matter of joke. Bhakti is not a matter of joke. Então, Bhakti não é um brinquedo. Eu não posso trapacear você. Bhakti is not a matter of joke. Bhakti não é uma questão de brinquedo. When and how you can get bhakti? Quando e como você vai conseguir the topmost Bhakti? Treasure Seu tesouro principal. In this creation. Dentro de toda a criação não existe nada, é impossível encontrar algo mais precioso. Então o Senhor Supremo vai arranjar o Snana Yatra. Como se Snana Yatra se manifestou? Ele significa o banho do Senhor Supremo. Mas quando ele começou, nós não sabemos, muito tempo atrás, na época de Swayambhuva Manu. Foi a ordem do Senhor Supremo para que o primeiro homem Manu começasse esse tipo de festival. Como? Para Swayambhuva Manu, ele disse: eu apareço neste dia, nesse Tithi eu apareço. É um calendário bengali. Ele é chamado Yashtima, Vaishakhan, it is Yashti Purnima. Yashti Purnima, mani Yashtima. Asar, Savan, Bhadra, Asin, Vaishak, Jyeshta, Asina. This is Jyeshta Purnima. Então, Jagannath speaking, this day I appear in the form of Jagannath. Eu apareço como Jagannatha. In the form of, there is long history, I have no existe time uma to longa speak. História de como a deidade de Jagannatha se manifesta pela primeira vez, mas nós não teremos Jagannath said, this is a particular day. Então, Jagannatha diz, esse é o dia particular que ele manifesta. Na verdade, o templo de Jagannatha, Jagannath temple was missing. Não estava faltando. Under sand. Estava enterrado sob a terra. Indradyumna Raja, his horse was stuck Como up in one place. Indradyumna Raja, After the how my horse, o cavalo dele fica empacado no lugar. Ele desce ali e descobre que existe uma roda e acha, ele cava na areia e acha esse templo. Isso acontece em Satya Yuga. Even Satya Yuga is not general Satya Yuga. Swayambhuva Manu. A Satya Yuga onde se manifesta é Swayambhuva Manu. Giving order to Swayambhuva Manu. Então, o Senhor dá essa ordem, eu vou aparecer nesse dia especial. Então você tem que arranjar um festival. Então o Swayambhuva Manu, ele faz um grande yagya, cheio de coisas. Naquele dia particular, Jagannatha aparece. Jagannatha dá instruções. Você pode arranjar um grande snana, uma cerimônia de banhar Jagannatha, Baladeva e Subhadra, as três deidades, juntos com a Sudarshana Chakra, que é diferente do Senhor Supremo, e na companhia do Senhor Brahma. Brahma também está lá. Então, geralmente, nós não adoramos o Senhor Brahma sozinho. Existe uma maldição. Ninguém pode adorar o Senhor Brahma sozinho. É uma maldição. Você pode adorá-lo quando Shankar, Brahma, Vishnu, Shiva, os três, quando os três estão juntos, você pode adorar o Senhor Brahma. Mas sozinho, não é possível, não existem regras e possibilidades. Foi feita uma maldição em relação ao Senhor Brahma para Kali Yuga. Now, together with Jagannath, we have to. Então, this junto particular com Jagannatha, nós temos que entender essa data específica. Jagannatha dá instruções para que as pessoas o peguem do templo, de um lugar particular, special altar for making nice arrangement of bathing.
onde muitos arranjos de banho das deidades aconteciam. Então, por isso que Jagannatha, Baladeva e Subhadra e a Sudarshana Chakra, eles vão levados até esse altar. E o que é esse altar especial? Altar especial no sentido de que todos os semideuses, estão vindo com Akash Ganga, a água que caiu dos céus de Ganges. Todos os semideuses pegam essa água, recolhem essa água na queda do Ganges dentro do cosmos para lavar essa Titi especial, para participar dessa Titi especial do banho de Jagannatha. Então a gente não consegue, os humanos não conseguem ver, mas fica cheio de semideuses, lotado. E Jagannatha está sentado num altar, e mesmo de longe você consegue enxergá-lo. Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Então todos os semideuses descem. Então o nosso Swayambhuva Manu arranjou um altar, mas esse altar desaparece. No curso do tempo tudo é dilapidado e se perde. Então, como eu disse no último Harikatha, se você realmente é um sadhu puro, você tem que observar tudo a cada fração de segundo. Tudo pode ser destruído. Mesmo dentro do seu corpo. O sistema metabólico, os sentidos, tudo. Eles são destruídos e reparados. Quando você está dormindo, todas as células do corpo elas são reparadas. As células do corpo. Você não sabia? Quando você dorme, sem nenhuma informação, todas as células do corpo são restauradas. Existe um restauro todas as noites. Sem reparar o corpo, sem novas células, significa câncer de sangue. Porque depois de um período elas morreriam se não houvesse essa repurificação. Você precisa fabricar novas células, senão você desenvolve câncer. Então, nesse caso, você tem que pegar sangue do lado de outra pessoa, fazer uma transfusão externa, que vem de fora. Então, dessa maneira, todos os semideuses incontáveis descem para assistir o banho de Jagannatha. Jagannatha vai falar nesse dia especial. O dia precedente foi um dia muito especial. E particularmente, o dia de antes foi Purnima. Hoje foi Purnima, aconteceu também aqui. Ontem Purnamasi estava o dia inteiro, da manhã às 8, 8h30. E hoje até amanhã de manhã. Mas nós temos que observar o Janayatra hoje. Então, ontem foi um dia muito especial chamado Adivastiti. Jagannatha falou, então, no dia precedente, você tem que nos levar para Pahandi. Pahandi significa, você tem que pegar Jagannatha muito pesado. Às vezes nem os elefantes conseguem, todos os elefantes conseguem mover Jagannatha. E quando ele quer se mover, ele se move velocemente. Vocês estão entendendo? Então Jagannatha vai dizer, você tem que levar com cuidado até aquele altar. Na minha vida, somente uma vez de Shambhava, eu vi diretamente os Nanayatra. Jagannatha estava ali, eu estava sentado aqui. Um milagre. Tem um bilhete, 300, 500, eu não tenho dinheiro. Então, eu estava procurando um ponto onde eu pudesse entrar. Eu não tinha nenhum. Estava cheio de segurança de guardas, mas aí eu consegui um espacinho e entrei.
After that, I am in the barricade. E depois eu fiquei diante da barricada. Those who are O homem do entering ticket, 500, 200, aqueles they que are cobram standing in the 500, barricade 400 para with você chain. entrar. All Estavam security todos men ali there. com as They cannot allow me to go correntes. inside. Eles não permitiam When que eu inside fosse mais temple, dentro. but Eu já inside estava there, dentro do templo, mas eu when não I am in podia the entrar near na altar, they sala, cannot. pertinho do altar. And Jagannath, E Balaram, Jagannatha, Subhadra are being Balaram e taken. Subhadra, eles foram levados. And also I Eu am estava searching some assistindo, leakage. How I can go estava near tentando Jagannath. achar de uma No maneira leakage. para chegar I'm perto de doing my Guru Jagannatha. Padma. Não tinha Some mais. security guard was Eu pensava no meu slightly Guru indifferent. Padma. Então I tinha um guarda run que and foi go on indiferente e security eu guard, very corri. angry. I fold that hand. E ele, Please excuse me, I have done something. I ele run. deixou eu corri. In Eu my corri one lá e line, pedi one desculpas line. para o segurança. They excuse me, I Por don't know favor, me how. perdoe. Eu não sei porque eu saí They could correndo. easily catch me and Eles throw puderam out. eles podiam me pegar, mas não me They look at pegaram. me, Eles olharam para mim Excuse me, I've done some mistake. Go to Jagannath e eu fui and até whole day staying Jagannatha. with E o Jagannath dia inteiro eu there. fiquei lá. Jagannath, Jagannatha, it was by Baladevi the mercy of Subhadra, Guru pela Padma misericórdia was do Guru there Padma. in Ele Puri estava lá em that Puri time. naquela época. It was by his mercy. Foi pela sua misericórdia que eu consegui entrar. Follow. So I saw Entende? all golden pictures, Eu vi 108. Há 108 golden 108 pictures. Jagannath giving instruction to os potes de ouro, Shambhu Manu de água. that I arrange one special Ele well, disse para Kupa. o Manu, It's called Kupa. eu vou Inside that fazer uma Kupa, espécie de all moinho. tirtha. E todos os all tirtha tirtas vão water. acontecer, todas as águas de todos os Ganga, tirtas, do Jamuna, Ganga, do Saraswati, Yamuna, do Kaveri, Sarasvati, Kaveri, all todos. water you can A find água você inside. vai I arrange. encontrar, eu vou arranjar I arrange esse one poço. special place, É um poço a special especial. Kupa. I mean, E ali well, vai ter a água de there todos you os can rios get all sagrados. water of different E tirthas. você vai poder pegar a Even água Radha de todos os Kunsa, tirtas, all até a água do tirthas. Radhakurta tem lá. Do Because they are Radhakunda. eternally present, Radha Kunsa. Porque o Radhakunda existe So, eternamente. only you have to search out that Então it is você in vai ter the que procurar Jaggabedi, Jagga altar. Então, Jaga é o altar. You don't know, Você não there is sabe. one altar of Jagga. Tem um Originally altar the do Jagga was Yagya. there. There at present those pandas, Os Brahmans, they are pandas, sitting. os brahmanas sentam And ali. people coming giving pranam. As pessoas dão And Jagga pranama. altar E in esse altar just a little bit, é só um pouquinho the mais para dentro. southward direction. If Na you go, direção do sul. there is one well, nice, Tem till today. um moinho ali, From there, poço. Até Pandas, hoje. they are collecting De lá water os from very, pandas coletam because água para Seva are Jagannatha. divided. Porque o Seva é dividido, né? Some panda busy Algum with panda collecting faz water uma in coisa, golden pitcher, 108. coleta 108 água pitchers, nesses golden. All putting 108 chandan, potes de nice ouro. sand, all everything, E agaru. eles colocam chandan, And there, all sândalo. Jagannath, Baladev, Subhadra, E Sudarshan depois are being Jagannatha, Baladevi e taken, they are Subhadra being taken to the altar. são In the meantime, levados ao already. altar. Tudo fica pronto, cheio de flores, de All nice, alimentos, decoration todas all lindas around. decorações, tudo em volta. Follow. Our Entende? Indodumna Raja, E nosso he also Indradumna arranged Raja, one altar ele special. também After arranjou that also, um altar especial. that Depois also disso também. dilapidated. Mas depois esse altar foi After dilapidado. that, E depois disso foi In feito um successive outro. order, Uma another ordem king sucessiva, um outro rei. is Anangabhim. His Ananga name is Bhim. O Anangabhim. nome dele era Ananga Bhim. Anangabhim, he is very Ele powerful. era muito poderoso. That king, Esse rei, at present, what kind of altar you are watching? o altar que Even existe from hoje foi ele outside que you can fez. see. Você consegue ver lá de If you fora go to the até. main Se você vai para temple o gate portão and do watch a templo little bit principal, right se hand você side coloca um up, pouco a you can cabeça assim see para a there is direita, one você vai iron, ver uma estrutura de grill, ferro, uma and inside grilha. you can find the Lá está o altar. altar. The Dentro dessa grilha. Anangabhim is very powerful Ananda king. Bhima era um rei muito poderoso que It construiu o is altar written que in existe hoje em history dia. that at the Então foi- time, está time explicado period na of história Anangabhim, que na época de present Ananga Bhim, structure of the temple all around, all a the special estrutura do arrangement templo was done. foi feita de maneira especial. Special all arrangement done. Tudo que foi, Ananga. tem hoje, os muros, acho que So, Maharaj está dizendo, as After muralhas. Jagannath, Baladev, Subhadra Então, going depois to que take Jagannatha, their Baladevi respective e place, Subhadra after that eram Panda, posicionados there nos was a seus big lugares Vedic Panda. respectivos. Brahman, three type of Brahman. Então, 3 vezes One is Vedic Brahmana. Brahman, another is Radi Brahman, another is actually called, Então, existe um Brahmana védico, what is called, 3 tipos de Brahmanas. I forget, Barendra Brahman, Barenda Brahman também. Barendra Brahman, three types of, 3 tipos. three types of Brahman, qualities. 3 tipos de Brahmana, de Vamana Goswami qualidades de Maharaj was Brahmana. Barendra Brahman. E Vamana Follow. Goswami Maharaj era Varendra Follow. Brahmana. Era um tipo de So, Brahmana.
o nosso Bhaktivedanta Vamana Maharaj, pelo que eu entendi. Então todos esses tipos de Brahmanas se encontram. E essa foi a instrução de Jagannatha. Que de hoje em diante, até o Ratha Yatra, e até eu voltar, eu tenho que ser servido pelos Dvaita Pandavas. Eu não tenho tempo de contar toda essa história. Então Vidyapati que descobriu Jagannatha. Nilmadhava é o Jagannatha original. Eu fui lá, até o Mahanadi. Uma vez eu fui lá, 25 anos atrás. Estava na beira de um grande montanha. Eu fui sem gastar nada, os devotos foram e me levaram. 25 anos atrás. Então, na margem desse Mahanadi, lá em cima tinha a montanha, o rio embaixo e a floresta. Do lado de lá a floresta. Vidyapati descobriu ali, pelo desejo do Senhor Supremo, pelo desejo do Senhor Supremo. É uma história longa. Talvez no Ratha Yatra eu possa contar essa história. Então Vidyapati, ele teve que se casar com duas esposas. Uma de uma classe baixa e uma era Brahma. A moça que era Brahmana, com quem ele se casou, não foi forçado, ele não quis se casar, ele foi forçado. Foi o desejo de Jagannatha. Então houve uma ordem sucessiva familiar. Então todos eles são os Jagannatha Pandas, os descendentes dessas duas esposas. Alguns fazem seva, alguns cozinham. Eu tenho amizade com eles. Eles estavam ocupados em cozinhar. Então, eu conheci esses Pandavas. Os pais dele eram... Tinha um rapaz muito jovem, o pai dele era muito gentil, eles eram ótimos brahmanas. Então eles estavam ocupados em cozinhar. Alguém estava ocupado com adoração, alguém estava ocupado com trocar as roupas do Jagannatha, alguém decorar, passar diferentes sevas. São divididos entre esses pandas. De acordo com as ordens, existe um chefe dos pandas e eles fazem seva o tempo todo de Jagannatha. Então, o ano inteiro, existe essa sucessão dos meninos filhos de Brahmanas. E aqueles que nasceram de Vidyapati, da mãe Shudra, da esposa Shudra, eles são chamados de Dvaita Panda. E a maioria deles é bem escuro em cor. Eles têm um monte de anéis de ouro. Você abre o anel dele e pesa. Quantos quilos pesa um anel daquele? Eles são cheios de ouro. O Senhor dá para eles essas opulências. Eles servem durante esse período do Janayatra. Eles cozinham lá. Nenhum panda pode tocá-los. Eles são pandas especiais. É a ordem de Jagannatha. Que ele deu ao Manu. Então, eles banham Jagannatha com esses 108 potes de água de potes de ouro com água sagrada. Então, quando os pandas levam Jagannatha, eles transportam Jagannatha com um método especial. Eles colocam ele em cima de uma almofada, e essa almofada arrebenta em pedaços e o algodão voa para todos os lados. Jagannatha é pesadíssimo. E Jagannatha, eles deitam ele e ficam olhando para cima. Eles carregam, Jagannatha está olhando para cima. Eles puxam. Então, nesse caso está escrito que aqueles que estão nos planetas celestiais, eles pensam, Jagannatha está olhando para nós, eu gostaria de vir aqui no nosso céu, por isso que ele está olhando para nós. Assim pensam os semideuses nesse momento. Depois disso, acontece o Staniyatra. Eu preciso cortar, temos outros tópicos, eu preciso correr para Goshala hoje imediatamente. Então, existem esses suktas, esses mantras védicos que purificam as águas ali. As deidades estão no banho, Jagannatha se manifesta numa lila humana.
Ele manifesta a febre, essa é a lila. Eles fazem um remédio ayurvédico. Eles fazem uma rasa e dão esse remédio. Eu tomei essa pachan. Entende? No templo de Jagannath não dá darshan para ninguém no Jana Yatra. Se algo secreto que acontece tudo fechado, e porque ele toma muito banho nesse dia, toda a tinta no rosto dele descolore. E ele fica 15 dias sem ser visto antes do Ratha Yatra. E nesse período alguém pinta novamente. Você pode encontrar no Chaitanya Charitamrita. One program there in Chaitanya Charitamrita. Está explicado no Chaitanya Charitamrita. Jagannath can give darshan after 15 days. Jagannath vai dar o darshan depois de 15 dias. Ele está todo com os olhos pintados. E Mahaprabhu vai de maneira entusiasmada, cheio de entusiasmo, ele vai lá. E depois de 15 dias de separação, Mahaprabhu estava quase morrendo. Ele exibe essa lila. Ele fala, eu vou morrer porque Jagannatha não está me dando darshan. Sem darshan de Jagannatha, Mahaprabhu não pode viver. Mas ele mesmo é Jagannatha, mas ele nos mostra esse passatempo. Então dessa maneira, Mahaprabhu de manhã, e todos os devotos ao redor. Entende? Dessa maneira, eles tomam darshan e fazem kirtan o dia inteiro. E durante esse período, os Dvaita Pandas estão servindo. Quando Jagannatha volta de novo para o seu altar original, até então os Dvaita Pandas só eles servem Jagannatha. E mesmo no Ratha, na carruagem, eles levam Jagannatha para a carruagem, são só os Dvaita Pandas que fazem isso. Então muitas vezes aconteceu uma vez, eu publiquei isso muito rapidamente, mandei algum devoto, você pode ir, mas ele não tinha, ele não conseguiu. Eu queria dar esse livro para que o Panda pudesse ver o livro Os Pés de Lótus Jagannatha, mas ele não conseguiu fazer isso. Então, eu fui finalmente diante da carruagem, eu dei para o Panda, ele deu aos pés de Jagannatha e devolveu o livro para mim. Chaitanya Jagara é o nome desse livro que eu escrevi. Acho que Maharaj escreveu, né? De 2014. So anyway, this way Snan Yatra, after that 15 days you cannot take darshan. Depois do Snan Yatra ninguém pode ver Jagannatha por 15 dias. Depois o festival de Ratha Yatra se manifesta. Depois ele sobe na carruagem, nós vamos discutir isso depois. Hoje também é o dia especial do desaparecimento de Mukunda Datta. Ele é um grande sevaka do Senhor Supremo, de Bhagavan. Noite e dia o Senhor Supremo escuta o Kirtana de Mukunda. Então tinha um lila especial. Mahaprabhu expressava sua Bhagavat Usually Chaitanya Mahaprabhu always expressing devotee mood, devotee and devotee. Amor de devoto. Sometimes às vezes expressing Ishvara mood, Ishvara sitting in the chair with all salagram is there. Special case. That time Mahaprabhu, when come back to normal position, quando ele voltava na posição normal, ele dizia, eu fiz alguma coisa errada. You have seen something I've done? No, nothing. Você viu algo estranho que eu fiz? E os devotos diziam, não, nada. Mahaprabhu, né, sometimes expressing the mood of Srimati Radharani, às vezes ele se mostra como sometimes expressing the mood às vezes ele se mostra, Gopikas, como as gopis, sometimes expressing the mood of às vezes Krishna, ele expressa o humor do próprio Krishna. But most of the time, mas na maioria das Radha vezes ele sente Radha Bhava depois que ele tomou sannyasi lá em Jagannath Puri, quando ele morava lá. Tomou sannyasi e depois foi para lá. E Gopi Bhava também, às vezes Sakhi Bhava, às vezes Manjari Bhava. Vocês não conhecem, um dia eu vou discutir isso. Só fazendo uma introdução. Como é que eu sei que ele faz Manjari, ele expressa Manjari Bhava? Às vezes Sakhi Bhava, às vezes Manjari Bhava, às vezes Radha Bhava. Então as Sakhis e as Manjaris são associadas de Radharani, diferentes.
Quando Mahaprabhu está fazendo esses seus passatempos e ele manifesta a sua forma como controlador de tudo, e distribui misericórdia para todos, as pessoas dizem, Prabhu, você deu misericórdia para Mukunda? Não. Para ele não. Ele vai para diferentes lugares ouvir Harikatha. Ele se ajusta em qualquer lugar, ele vai até aos Sahajias, ele vai no grupo dos Sahajias e se mistura com eles. Vocês falam que é certo. Quando ele vai com os devotos puros, ele também se ajusta com eles, então ele não vai receber minha misericórdia. Não. Ele diz. Então Mukunda não recebe misericórdia e todo mundo ora, Prabhu, Mukunda é seu sevaka. Não, eu não vou poder fazer. Eu poderia dar kripa para ele só depois de 1 milhão de encarnações. 1 milhão de encarnações. And Mukunda was given information by some devotee. Prabhu speaking, after 1 crore of years, depois de 1 crore de nascimentos, você vai poder receber misericórdia. E Mukunda começou a dançar. Haribol, Haribol, Haribol. Por quem está cantando? Ele fala, Mukunda. Por quê? Porque você falou que daqui a 10 milhões de nascimentos você dá nascimentos, você vai dar misericórdia para ele. Ele ficou feliz? Então traga ele aqui. Então diga para ele que 10 milhões de encarnações já se passaram. Nem no computador você pode colocar a duração da vida do Brahmaratri. E as gopis, por exemplo, acham que a Rasa Lila dura tão rápido, e na verdade ela dura uma noite do Sr. Brahma inteira. Bilhões de anos, milhões de anos. Então tudo é possível para o Senhor Supremo. O Senhor pode colocar milhões de yugas dentro de uma fração de segundo, e uma fração de segundo ele pode expandir em 2 bilhões de anos, porque o tempo, o espaço e a matéria trabalham sob a guia do Senhor Supremo, pessoalmente. Ele é o Senhor Supremo. Entende? Então Mukunda dançou e Mahaprabhu disse, agora esses 10 milhões de nascimentos se passaram. Ele tem grande fé. Você acreditou em mim, isso foi humilde, então venha. Eu vou lhe dar misericórdia. Então, quando o Senhor Supremo aparece, mesmo os seus devotos não conseguem entender. Como Madhavendra Puripada. Muitas vezes o Senhor veio para ele, deu leite para ele. Quem é você? Eu sou um menino da vila. E eu venho. Como é que você sabe que eu estou jejuando? Aquelas matajis que tomaram banho do Govinda Kunda falaram, tem um baba lá que não come nada, está sentado cantando Hare Krishna. Vai lá e dá leite para ele, talvez ele esteja jejuando, ele não comeu nenhum chapati. Por isso que eu vim. Você mora? Eu moro ali. Naquela cidadezinha. Venha, eu volto, depois eu pego o pote. Depois Madhavendra Puripada pensa, esse menino era muito atraente. Todos os meus órgãos dos sentidos olhavam para ele. Ele é muito bonito. Depois disso, ele tomava leite e descansou. Foi deitar e Krishna Bhagavan se manifestou no sonho e falou, eu vim até você com leite e você não sabia que era eu? Você que veio. Sim, eu vim até você com leite, você não me reconheceu. Então Madhavendra Puri não podia entender. Nem Madhavendra Puripada podia entender. Siddhartha Pandit, Mahaprabhu used to play with him almost every day. Mahaprabhu brincava com ele Mahaprabhu todos os going to dias. market to buy sabji, Mahaprabhu ia no mercado comprar daily, sabji. in the preparation daily, there should be one flour of banana. Farinha de banana. Eu também gosto. É difícil fazer. Ninguém mais faz. Não tem tempo. O que você está fazendo? Somebody can cook, then you can take. But you are not cooking because the time is very clever. A gente não tem tempo. A gente é esperto, né? Very tasteful. Mas é uma comida Then Mahaprabhu maravilhosa. going to market. Então Mahaprabhu vai para o mercado. Siddhartha, how much this Quanto price? custa? No, I cannot give this price. Não posso dar esse He'll have to preço. half price. Vou te dar pela metade. No, I cannot give half price. Eu só pago No, you have metade, to dizia give half Mahaprabhu. price. Não, você tem que dar o dobro. Siddhartha Não, eu vou pagar metade. and Mahaprabhu.
Sridhar Mahaprabhu puxavam No, I cannot give, no, no costing cannot come. No, não, assim eu não ganho nada. What you can do is so much money. Você está cheio de dinheiro, ele Sridhar say, a little bit I am earning. I am eu worshipping tenho Ganga. pouco dinheiro, eu Why do I adoro worship Ganges. Ganga? Por que você adora o Ganges? Ele pergunta, Mahaprabhu pergunta para Sridhar. Your Ganga getting O seu glorification Ganges é from my lotus. glorificado You are Brahman boy. pelos meus pés de You are lótus. Brahman Você é um boy. filho de um You are Brahmana. speaking this way. Você vai falar desse You jeito. cannot honor even Ganga. Você não vai honrar o You are Ganges. speaking this way. Então, Mahaprabhu Maharaj is está speaking the contando right. But he um cannot. diálogo entre Mahaprabhu e Your outro Ganga Vaishnava. getting glorification Chamado from my Sridhar. lotus feet. O Ganges aceita as glórias dos meus pés de lótus. E ele falava, meu Deus do céu, você deveria honrar o Ganges, você é filho de um Brahmana. Ele fala para Mahaprabhu, o jovem, Sridhar, eu só vou pagar metade. Não. Eu não ganho nada. Não, me dá. Não vou dar. E um puxava, e outro puxava. Não. Dá para mim. Não vou dar. Você não vem até mim. Está cheio de homens no mercado. Vai lá comprar lá deles. Por que você vem todo dia me encher? Ele falava para Mahaprabhu. Sridhar não entendia que ele era o Senhor Supremo. Naquela época. I am not going to change the name of supplier. Eu não vou mudar o nome do meu supplier. Make a supplier fixed. You Eu are não my big mudo o supplier. nome do meu fornecedor. Você é meu fornecedor fixo. Então você tem que dar tudo isso aí de banana para mim. Banana leaf. Esse prato de banana e até aquela flor da banana, o núcleo da... como o palmito da banana. Mas é muito bom. As pessoas acham que precisam comer remédio. A comida, na verdade, está nos alimentos. As pessoas hoje em dia não querem cozinhar, eles querem comer tudo pronto. É por isso que eles não recebem Bhakti. Eles escondem o próprio tempo para fazer qualquer coisa e vão comprar as coisas prontas. Eles não querem cozinhar. Eles dizem, alguém cozinha aqui? Ah, então não posso vir aqui. Então, dessa maneira, Sridhar não pôde realizar que ele era o Senhor Supremo. Finalmente, quando Mahaprabhu expressou o seu Bhagavat Bhava, então Mahaprabhu deu a instrução, vá para Shriva, chame ele aqui, para Sridhar. Então todos chamaram, Mahaprabhu chamou. Por que não me chamou? Eu não tenho flor de banana agora, não tenho nada. Não. Venha. Não precisa ir para o mercado, vai buscar essas coisas, vem. E ele olha e vê o Senhor, e o Senhor manifestando sua refulgência dourada. E falou, Prabhu, esse Brahmana vinha no meu mercado brigar comigo para pegar banana. Sridhar, você se lembra de mim? Ele falou, sim. Você era o menino Brahmana. Ele falou assim. E ele caiu deitado no chão. Você é meu servo eterno, respondeu Mahaprabhu para ele, sentado no trono. Então eu vou mostrar misericórdia para você. Depois disso, Sridhar recebe toda a misericórdia, observando o mesmo menino Brahmana que vinha brigar comigo. Ele é o Senhor Supremo. Esse Mukunda é ele e Mukunda são associados eternos, companheiros eternos do Senhor Supremo. Muitos passatempos aconteceram, agora eu não tenho tempo, vou ter que parar aqui. Eu vou falar somente uma linha do primeiro verso que nós citamos. E 2 Harikatas atrás eu disse um verso. E depois eu vou explicar mais adiante, na próxima Harikata. Com certeza, eu vou me lembrar. Nayatra Vaikuntra Katha Sudhapaka No sadavaha bhagavataha tadasraya Nayatro Yogesha Makha Mahatsava Suresha Loko Upi Navaisha Sebhatam. Even it is heaven, even if you like to take me in heaven, if there is no Prabhupada, no Bhaktivinoda Thakur, se não tiver Prabhupada, nem sem Bhaktivinoda Thakur, eu não vou. Sem Harikata também não vou. Se não tiver um sadhu, no céu eu não vou. Não adianta você me dar AC, DC, ar-condicionado, qualquer coisa, não quero. Ar condensado. Então, se não tiver festivais como os Nila Yatra, Chandana Yatra, Ratha Yatra, eu também não vou. Diz Shamdas Babaji Maharaj. No sadavaha bhagavataha padasraya. Sim. Najatro
Yoggesha Makha Mahatsava Suresha Lokopi Navaisha Sebbotam. That place should not be served. Um lugar como esse não deve ser servido sem essas coisas, sem os Vaishnavas, sem a Harikatha. Jai Jagannath Bhagavan ki Jai Ho. Snana Yatra Mahotsav ki Jai Ho.